Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Estamos felizes e alegres de dar abertura a mais um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Nosso Deus tem sido maravilhoso, tremendo, não é? Nós temos tido boas notícias. Em breve nós vamos estar reunidos, né, no nome de Jesus, reunidos, né, de maneira física, né, na comunhão. Mas nós temos estado em comunhão sempre, nós temos ajudado uns aos outros, nós temos, hoje ainda eu disse para uma pessoa, disse que a pandemia não nos parou, a gente se reúne com famílias que estão necessitadas, com pessoas, nós aconselhamos, às vezes até de maneira online, mas nós aconselhamos, também presencialmente, nós como pastores, continuamos o nosso trabalho. E o Senhor tem nos honrado, né? E o Senhor tem feito. Um Deus que sempre nos ouve. Jesus falou isso quando ele vai até Lázaro, né? Quando está morto, ele fala: Pai, eu te dou graça porque o Senhor sempre me ouve. Mas o fato de Deus nos ouvir não significa que Deus vai fazer exatamente aquilo que a gente quer e da maneira que a gente quer. Deus está nos ouvindo. Né? Mas o Senhor, eu falei isso na quinta-feira passada, quando nós abrimos o culto, que os pensamentos dele é muito mais alto que os nossos, e os caminhos dele é muito mais altos que os nossos. E na terça-feira, a palavra das mulheres, a pastora Luciana também, né? A pastora Lu, como nós chamamos aqui, também falava desse texto, e que muitas vezes nós não entendemos. No sábado eu também falava com as mulheres, o Senhor, Ele está trabalhando em nós para nos levar para mais perto da eternidade. O que nós tivemos que passar aqui para nos moldar para esta eternidade, nós estamos sendo preparados pouco a pouco. Não é? O pastor dizia isso também numa das ministrações dele, que a gente está sendo transformado. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, num abrir e piscar de olhos, o nosso corpo, que é corruptível, vai se tornar incorruptível, este corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito está sendo transformado todos os dias pelo Senhor. E não é só as coisas boas que nos transformam, mas as coisas também, né, como o pastor Cássio diz aqui, aparentemente ruins. Mas você vai passar por estágios, eu não sei em que estágio você está. Os discípulos, quando eles passam pela tempestade, Jesus está no barco, eles ficam apavorados e acordam Jesus e dizem: Jesus, o senhor não está vendo que nós estamos perecendo com medo? E Jesus diz: por que vocês estão com medo? Eu não estou no barco, não é? Fé pequena. Mas em outra oportunidade, quando há uma tempestade, Jesus não está no barco e aparece, Pedro já fala: é o Senhor, eu vou até o Senhor. Quer dizer, ele saiu de uma posição. Primeiro ele acorda Jesus dentro do barco, ele está com medo. Depois Jesus não está no barco, a tempestade veio e ele caminha sobre as águas, não é? Ele vai ao encontro de Jesus. Nem sempre o Senhor vai fazer como nós queremos, mas Ele vai continuar sendo verdadeiramente Deus na nossa vida. Aqueles jovens lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles vão ser jogados na fornalha de fogo, eles falam: olha, nós não vamos nos curvar a um Deus, porque o nosso Deus pode nos livrar, ó Rei. Mas se o nosso Deus não fizer, ainda assim nós não vamos se prostrar a outro Deus, porque Ele é o nosso Deus. Será que você pode dizer isso? Mesmo que o nosso Deus não faça, ainda assim eu vou continuar adorando, glorificando e bendizendo ao nosso Deus. Que você cresça, que você seja fortalecido no Senhor, que você cresça até chegar à estatura de varão perfeito, que foi o que Deus estabeleceu. Que todas as situações que venham na sua vida te façam crescer. Não é? Para as senhoras eu disse que o apóstolo Paulo diz que a gente tem que saber ter em abundância e saber passar necessidade. Que quando você estiver na abundância, você se lembre que é Deus, que das mãos dele vem o dom de adquirir riquezas. Que quando você estiver também no vale, você se lembre que o Senhor anda com você.
no vale da sombra da morte, em qualquer vale que se apresente, o Senhor é contigo. Que você acredite que o Senhor, Ele não perde mão de nada, e todos os detalhes da sua vida, o Senhor toma conta, e que tudo tem um porquê do seu fortalecimento, para a honra e glória do nome de Jesus. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nós cremos, Jesus, o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Como aqueles jovens dizem ao rei, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar de toda fornalha, de toda dificuldade, de toda provação. Mas se Ele não fizer, se Ele não nos livrar, ó Rei, ainda assim nós adoraremos a Ele e não nos prostraremos nem às circunstâncias, nem a ídolos, nem às soluções mais fáceis. Nós somos Deus, Senhor. Fortalece o Teu povo, dá a nós crescimento, faz
faz com que nós estejamos mais perto a cada dia desta eternidade que o Senhor nos prometeu. Transforma a nossa vida, Senhor, e nos dá a estatura de varão perfeito, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida nesta noite, abundantemente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, meus amados, a paz seja convosco, Deus te abençoe, o Senhor te guarde, te proteja e que esta minha palavra encontre você repleto da bênção, do favor e da provisão, não da provisão do homem, da provisão que vem dos céus, a provisão de Deus, encontre você cheio principalmente de saúde e de unção, tá certo? Seja bem-vindo a mais um culto, por favor, se você conhece alguém que precisa ouvir uma boa palavra da parte do Senhor, essa é a hora de você convidá-lo, manda o link para que ela possa ouvir, vai tirar um tempo precioso do seu tempo para ouvir uma boa palavra, uma boa ministração. Eu tenho convicção e certeza que o Senhor vai me usar para falar com você, vai falar com aquele que está necessitado, aquele que está com o coração aberto. Seguramente o Espírito Santo está presente nesta noite para falar comigo, para falar com você, para falar conosco. Nós estamos muito felizes porque esta é a 4ª semana de um ciclo de 7. Nós nos propusemos estar aqui durante 7 semanas falando sobre portas abertas. Esta é a 4ª semana e eu tenho certeza de que as semanas que antecederam a essa, o Senhor já falou no profundo do seu coração. E certamente vai falar nesta semana e nas próximas que seguem também, porque a palavra do Senhor ela se renova todos os dias. Ouviu o que eu disse? Todos os dias a palavra do Senhor se renova. Também a misericórdia do Senhor se renova. Todos os dias, no dia de hoje, às 0h01, a misericórdia do Senhor se renovou para mim e para você. Portanto, não há motivo para você se entristecer. Vamos nos alegrar, vamos glorificar o Senhor. Essa é a hora em que nós vamos render os nossos recursos financeiros. Se eventualmente esta é a sua primeira vez, você não tem obrigação alguma, por favor, você está desobrigado de o fazer, a menos que o seu coração se incline para isso. Esta é uma responsabilidade nossa, nós, servos do Senhor, que tratamos a causa do Senhor com alegria e com amor. Nós dedicamos intencionalmente e racionalmente, nós sabemos muito bem o que nós estamos fazendo, nós não ofertamos por constrangimento, nós não ofertamos por obrigação, nós ofertamos por fruto de um coração rendido em obediência àquilo que a palavra nos ensina. Se o seu coração se inclinar para isso, você será muito bem-vindo. Caso contrário, por favor, não fique constrangido. Estamos falando sobre bons hábitos de como você deve poupar o seu sábio princípio dos recursos financeiros. Na primeira semana nós falamos sobre bons princípios e hábitos de como você ganhar dinheiro. Nosso Deus, pastor, mas eu não assisti. Ei, está tudo gravado aí no site, aí no YouTube, você volta aí,
14 semanas, 21 semanas para trás aí, aproximadamente, você vai ver tudo direitinho, 7 semanas relacionadas a como você ganhar dinheiro. Nas 7 semanas anteriores, nós aprendemos como gastar o recurso que nós aprendemos a angariar. E nessa terceira fase de 7 semanas, essa já é a 4ª semana, que estamos falando sobre bons hábitos de como você poupar dinheiro. Então, eu aconselho você, que tem muita dificuldade em ofertar, em dizimar, eu aconselho você a voltar um pouquinho lá, fazer algumas anotações, ouvir, faça disso um bom hábito. Eu tenho absoluta certeza e convicção de que o Senhor vai abençoar muito você. E pode fazer um marco inicial, e pode plantar uma meta. Do seu marco inicial até a sua meta, seguramente você vai sair melhor do que entrou, em nome do Senhor Jesus. Está certo? Nós vamos abrir a palavra do Senhor. No meio da Bíblia é Salmos, um livro para frente é Provérbios, no capítulo de número 13, no verso de número 11, nós vamos falar sobre a importância de poupar. Poupar para compras específicas. Você deve, então, aprender a poupar para compras específicas. Por exemplo, comprar um carro. Você deve ter o bom hábito de poupar mensalmente, guardar uma parte do seu recurso financeiro, colocar num rendimento mínimo superior à da poupança. A poupança hoje está dando 0,12% ao mês. É muito pouco, é muito pouco. Qualquer pesquisa que você der na internet vai superar o rendimento da poupança, tá certo? Isso não é dica de investimento, mas, por favor, se você puder ouvir um conselho de alguém, a poupança é melhor do que nada. Se você não está poupando nada, a poupança é melhor do que nada. Mas eu oriento você a procurar outro tipo de investimento para você poupar mensalmente um rendimento superior a 0,12% por mês, 0,12% ao mês, que é quase uma piada, né? Bom, então comprar uma casa, comprar um carro, comprar um telefone, vale a pena você parcelar para compras específicas. Não é para qualquer compra que você for fazer, você vai sair parcelando. Não. O texto de Provérbios, no verso de número 11, ensina para a gente se isso é bom ou se isso é ruim. O dinheiro ganho com desonestidade, ou seja, dinheiro fruto de jogos de azar, não é bem visto e não é orientado pelo princípio bíblico. Então, nós orientamos você também de igual forma, tá certo? Pastor, mas eu quero fazer por sua conta e risco. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Bíblia. Se nós estamos aqui aprendendo princípios bíblicos, por favor, coloque aí na sua listinha, jogos de azar, nem pensar. Por quê? Porque o dinheiro ganho com desonestidade vai aumentar ou vai diminuir? Vai empurrá-lo, vai diminuir, tá certo? Muito bom. Mas aquele que poupa, aquele que guarda, aquele que ajunta, aos poucos significa mês a mês, tá certo? Mês a mês. A minha maneira de poupar é de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias eu separo uma parte para guardar. Então, quando vem o pagamento, adiantamento, eu vou lá, separo uma parte e guardo. Quando vem o pagamento, no final do mês, já início do outro, separo mais uma parte. Sempre assim. Isso já faz alguns anos. Então, você pode imaginar que o texto que nós estamos lendo no verso de número 11, aquele que ajunta aos poucos, no final do percurso, tem o ponto de início e o ponto de saída.
no ponto de saída, se você está juntando cada vez mais mês a mês, a Bíblia está dizendo que você vai ter mais ou vai ter menos? Está escrito aí no final do verso 11, você vai ter mais. Né? Então, o que eu estou falando aqui é pura e simplesmente um princípio bíblico, e eu quero, de uma maneira bem didática e professoral, eu quero fazer aqui uma analogia com você. Quem sabe isso possa despertar você para não fazer ou não entrar em dívidas em que você não pode pagar. Então, vamos pensar na compra de um carro. Ei, pastor, eu estava querendo comprar um carro. Sim. Quanto é que você tem para comprar esse carro? Vamos imaginar aí um carro de um valor de 30 mil. Sei lá, chutando aqui, né? Quanto é que você tem de valor para dar de entrada no carro? Ih, pastor, eu estou até com vergonha, eu só tenho 10%. Então você tem 3 mil para comprar um carro de 30. Então você dá uma entrada de 10%, 3 mil, e vai financiar 27. Um período aí de 3 anos. Sabe quanto é que você vai pagar, filho? 2 carros. 2 carros no financiamento. Por quê? Porque você tem a dívida do carro, que é a dívida do bem que você está adquirindo, e você tem a dívida do quê? Dos juros, porque você acha que o banco vai dar 27 mil reais na sua mão de graça? Claro que não. Então você tem 2 dívidas, percebe? Eu vou fazer um financiamento. Tá bom, você pode fazer. É errado fazer financiamento, pastor? Não, não é errado, mas é uma decisão sua, é uma decisão. Então, e eu vou pintar um cenário aqui. Já pintei um cenário do tipo, um carro que custa 30 mil, você vai dar uma entrada de 3 mil, 10%, vai financiar 27, no final de 3 anos você vai pagar aí por volta de uns 48, quase 50 mil. Você financiou 27 e vai pagar quase 50 mil. Em outras palavras, o que você faria? Imagine você entrando numa loja e tem uma placa gigantesca assim, dizendo assim: compre 2 carros e leve um. Você comprava, Rita? Você comprava? Compre 2 carros e leve apenas um. Você fazia isso? Claro que não. Não, pastor, eu sou louco de fazer isso, mas é isso que o financiamento está dizendo. Financiamento está dizendo o seguinte: compre um carro, compre 2 carros, ou seja, você paga o valor do carro e paga o valor dos juros. Você está pagando 2 carros no financiamento. Só que no fundo, você só vai levar o carro. E o resto você deixou para o banco. Você comprou 2 carros e levou apenas um. Vamos para o cenário 2? Cenário 2, quanto é que você vai pagar aí se você colocar 10%, dando uma entrada de 3%, de 10%, valor de 3 mil, por 3 anos, para comprar um carro de 30 mil, você vai pagar aproximadamente aí R$1.200, R$1.300, R$1.400 mês, durante 3 longos anos, certo? 36 meses. Quanto é que você tem por mês para pagar aí no carro, no financiamento? Pastor, eu tenho R$1.300. Faz o seguinte, pega esse R$1.300 e guarda num rendimento mínimo superior à poupança durante 3 anos. Mínimo que seja, faz isso. Porque aqui, quantas dívidas você tem? Só tem a dívida do carro, que você não comprou ainda. Só vai comprar o carro daqui 3 anos, entendeu? Pastor, eu preciso do carro agora. Bom, então vai para o financiamento. Sabendo que você vai comprar 2 e vai levar quantos? 1. Você acha que é um bom negócio? Se você acha que é um bom negócio, a decisão é sua. Mas aqui não. Aqui você está pegando esses R$1.200, R$1.300 e está guardando. Guarda 1 mês, guarda 2, guarda 12 meses, guarda 24 meses e guarda 36 meses o valor. Sem juros. Aqui você não está pagando juros.
Aqui só está guardando. E só você está guardando e está usando os juros bancários ao seu favor do rendimento. Imagine que você tem aí um rendimento aí superior à poupança aí de 0,2, de 0,5. Né? Alguns rendimentos aí vão ser infinitamente superior ao da poupança. Né? O título do Tesouro Nacional é uma boa diretriz para você começar a pensar, né? De novo, isso não é dica de investimento, não vai pensar, o pastor mandou eu fazer. Eu não estou mandando ninguém fazer nada, eu só estou aqui dando algumas ideias aqui para você, mas, por favor, pesquise e depois não vai falar que foi eu que mandei você aplicar ou nisso ou naquilo. Tá certo? Estamos combinados? Muito bem. Então, aqui, você pegou agora 3 anos e só está guardando, e ao invés de você estar pagando juros, você está usando os juros bancários ao seu favor. Os juros agora é seu amigo, os juros não é seu inimigo. Os juros agora é seu amigo. Sabe quanto você vai arrecadar no final de 3 anos? R$58 mil. Sério, pastor? Sério, faça as contas aí. Faça as contas dos juros compostos. Mas o carro vale 30. Pois é, você arrecadou guardando 60. Você quase dobrou o valor do carro, guardando, obedecendo aquilo que a Bíblia ensina você a fazer, guardar aos poucos. Não, pastor, mas eu não tenho paciência para esperar 3 anos. Então, por favor, não está mais aqui quem falou, tá certo? Eu não quero obrigar você a nada, eu estou dando aqui algumas instruções, estou dando aqui para você algumas diretrizes. Para as próximas semanas, as diretrizes serão mais cirúrgicas, mais profundas, mas hoje podemos dizer para você, se você tem 2 caminhos, o primeiro, financiamento. É errado fazer financiamento, pastor? Não, eu comprei casa e paguei a minha casa com financiamento, tá certo? Quando eu tinha 17 anos de idade, eu passei ali na rua Moinho Fabrini, estava com a pastora, nós namorávamos, e tinha uma faixa assim, gigantesca, né? Inocop, né? Venha nos fazer uma visita. E eu com 17 anos de idade, quando eu entrei, que eu vi aquela maquete, eu falei para a pastora, você casa comigo? Ela falou, caso. Então é agora. E já então peguei parte do meu salário, porque o meu primeiro registro em carteira foi com 14 anos de idade, né? Numa oficina de ferramentaria. Eu me formei no Senai e desde 14 anos de idade eu separo parte dos meus recursos, eu não gasto ele integralmente para compor a minha renda e compor o meu patrimônio. Meu patrimônio hoje, ele vem de longa data, mais de 35 anos, para ser mais específico, guardando. Será possível que depois que eu tenho barba branca, eu não tenho mais cabelo, eu não consegui guardar nada? Por favor, filho. Então, o que a Bíblia está dizendo, que se você guardar aos poucos, no final você vai ter algo. Ai, pastor, eu queria ter essa disciplina. Se você não tiver essa disciplina, sabe quando é que você vai enriquecer, filho? Tá difícil, hein? Tá muito difícil. Por favor, aprenda com quem já amassou muito barro nessa vida. Aprenda com quem já passou por muita dificuldade. Minha mãe, que Jesus já levou, ela sempre dizia, quem guarda, tem. Tá certo? Então, a Bíblia está ensinando para a gente também, você tem 2 caminhos, o do financiamento e você juntar pouco a pouco. O financiamento é aquela proposta indecente, compre 2 e leve 1. Você guardar isso por um período específico, quando você poupa o seu recurso, não paga juros para o banco, você vai ter aquela seguinte frase, compre 1 e leve 2. É bem melhor então, e se é bem melhor, eu sugiro você que o faça. A garotada que vem chegando agora, que às vezes dá de ombro, não quero, não, imagina, porque eu quando tinha essa idade, não queria saber de poupar durante 30 anos, viu? É bom que você saiba disso.
Eu não fui sempre assim, não. Se com 17 anos de idade eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje eu era milionário, para você ter uma ideia. Mas não cheguei ainda lá, não. Eu espero chegar, e quando chegar nós vamos comer um churrasco lá em casa, lá, tá, meninas? Eu convido vocês para comer um churras lá em casa, lá, quando eu for milionário. Eita, coisa linda. Vem de mim, que Jesus me ouça. Eu trabalho para isso, sou aplicado, sou disciplinado. Eu espero que essas instruções sejam preciosas para você, e se você for fiel ao Senhor com suas ofertas e com os seus dízimos, Ele mesmo promete repreender o devorador, para que o devorador não consuma o fruto do seu trabalho, tá certo? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Eu quero abençoar e agradecer a oferta na construção do templo. Ele está ouvindo a gente, ele não perde um culto, e eu quero dizer para você que eu, pelo menos, não vi ninguém fazer isso. Ele faz, e até agora eu não encontrei outro que faça. Se eu encontrar, eu falo aqui também. Ele assiste o culto de 1h20 de joelhos. Quem é esse? Quer ouvir o nome dele? Reverendo Valdo Bispo de Souza. Esse tem história para contar. Ele abençoa essa igreja desde os primórdios. Só de ministério nosso aqui tem mais de 12 anos, com mais 3 dele, aproximadamente 15, já vai quase 18 anos em que reverendo Valdo Bispo investe pesado no ministério, investe pesado nesta igreja, e nós queremos agradecer você, reverendo Valdo Bispo, a minha bênção. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja, e que esta oferta ela possa servir como um memorial na presença do Senhor. Aqui à minha direita, esquerda sua, nós temos todas as informações necessárias para você ofertar, para você dizimar. À minha esquerda, direita sua, você tem um número de CNPJ, que ela também é a chave Pix, para que, se eventualmente você não tenha conta do Banco Bradesco ou do Banco do Brasil, seja qual for o seu banco, você tem liberdade de fazer com facilidade. A tecnologia também é nossa amiga, e está aqui a chave Pix para você fazer a sua contribuição online com o coração desprendido e amoroso, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar a Deus que nós possamos ter disciplina para aprendermos a guardar, e quando guardarmos, nós vamos comprar 1 e levar 2. Talvez você seja daquele que quer comprar 2 e levar 1. Que o Espírito Santo dê sabedoria a você nesta noite. Oramos em nome de Jesus, meu Senhor, consagramos estes homens e mulheres no teu altar. Antes de trazermos ofertas, antes de trazermos recursos financeiros, nós apresentamos homens e mulheres rendidos em obediência à tua palavra, com o culto racional. Seja então a tua palavra, Senhor Deus, poderosa para invadir e explodir a vida dos nossos amados com provisão, com multiplicação, porque o Senhor é poderoso para nos multiplicar. O pouco nas tuas mãos torna-se muito. Nós então consagramos essas ofertas, consagramos estes dízimos e te pedimos, Espírito Santo, nos dá sabedoria, nos dá disciplina, nos dá, Senhor, coração para guardarmos mês a mês, pouco a pouco, e à medida em que o tempo passa, nós estaremos melhores do que hoje. Certamente a promessa do Senhor é para mim, a promessa do Senhor é para a igreja. Nós já te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Quantos podem dizer amém? Que a graça de Jesus te alcance, viu, amado? Viu, amada? Você possa receber da parte do Senhor a provisão, a multiplicação. Eu, como sacerdote, como pastor dessa igreja, quero investir alguns minutos para agradecer você que tem nos abençoado com cestas básicas. As cestas básicas, na descrição desse vídeo embaixo, você vai ver um número a qual você poderá também utilizar
enviando uma cópia do cupom fiscal para nós, para que nós possamos investir também abençoando os nossos irmãos das nossas adjacências, além da assistência social que fazemos na nossa igreja, os nossos irmãos. Nós não admitimos de maneira nenhuma que eles passem necessidade. Se isso está acontecendo, é sem o nosso conhecimento e sem a nossa ciência, porque no momento em que descobrimos isso, nós nos movimentamos imediatamente, de forma, uma levada de mão que a gente der aqui, a gente consegue abençoar muitas pessoas, inclusive os de fora, que não congregam na igreja, não fazem parte do hall de membros, mas isso não significa absolutamente nada. Nós queremos abençoar ao necessitado, e este é o papel da igreja. Portanto, eu agradeço a sua oferta, a sua contribuição. Continue fazendo, continue, porque quem pode multiplicar a sua vida não sou eu, mas é o Senhor de toda a riqueza, de toda a prata. O nome dele é o Senhor Jesus, e que ele mesmo possa recompensar poderosa e abundantemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Graças a Deus. Cacau, o que eu estou esquecendo aí? Estou esquecendo de alguma coisa aí? Não? Posso seguir aqui? Beleza. Olha, hoje é a 4ª semana da nossa campanha chamada Portas Abertas. As portas abertas, eu quero ler esse texto, que é o tema base da nossa campanha. Estamos falando sobre Isaías capítulo 60, no verso 11. Eu sou o profeta de Jesus na sua vida. Vai, levanta a tua mão agora, abre o coração, e a palavra do Senhor está dizendo: as tuas portas estarão abertas de contínuo. Está me ouvindo? Vou repetir: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia e nem de noite elas haverão de se fechar. Diga amém por isso, recebe isso aqui, ó, no teu espírito. As tuas portas estarão abertas de contínuo. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Enxuga as lágrimas, levanta desse sofá aí, penteia esse cabelo, passa um perfume, bora tomar um banho, bora comer uma comida, troca essa roupa, abre essa cortina, dá um sorriso, porque as tuas portas estarão abertas de contínuo. Glória a Deus, graças a Deus. Semana passada ou semanas anteriores, nós aprendemos que portas fechadas não são permanentes. Ouviu? Nós aprendemos que Jesus, ele não precisa de porta aberta para entrar e agir na minha e na sua vida. Nós aprendemos que, às vezes, portas fechadas não tem a ver com o inimigo, tem a ver conosco, tem a ver com o nosso estado de espírito. Nós, por vezes, somos cercados por cordas de morte, angústias do inferno, somos acometidos de crises de ansiedade, somos acometidos de quadro depressivo, e por conta disso, acabamos fechando portas. Somos nós os responsáveis por fechar algumas portas. Hoje, nós vamos ver mais um princípio básico, que o Deus que servimos, quando falamos de portas, Ele cria, Ele estabelece portas aonde não existem portas. Tipo assim, não sei se você consegue ver desse ângulo, mas isso aqui é uma coluna. É uma coluna. Coluna é diferente de parede. Parede é isso aqui, ó. Se você meter o pé, você quebra. Coluna não. Coluna, neném, você mete o pé, sabe o que quebra? O seu pé. Você dá uma cabeçada, sabe o que quebra? É a cabeça, não é a coluna. A coluna não se quebra. Parede se movimenta, coluna não. O que eu quero dizer com isso é que numa coluna não existe porta. O Deus que eu sirvo faz abrir porta no meio da coluna. Entende o que eu digo? Ele abre portas onde não existem portas. Por quê? Porque Ele é o Senhor das portas. Ele faz o que Ele quer.
Para ele não existe coisa difícil. Ai, pastor, o senhor está vendo, o meu ente querido está na UTI. Ai, pastor, nós estamos lutando. É verdade, irmão. Todos os dias, dá uma olhada para isso aqui, ó. São centenas, milhares de nomes em que nós estamos aqui intercedendo, clamando diariamente, noturnamente. Nós estamos clamando para que o Senhor dê resposta, para que Ele abra portas aonde não existe portas. Ele faz brotar no deserto água viva no deserto. Você sabe o que é isso? Ele faz brotar, ainda que a árvore seja cortada, ao cheiro das águas, aquela árvore brotará novamente. Você pode estar prostrado, você pode estar caído, você pode estar sentindo derrotado, mas ao cheiro das águas, a presença do Senhor, ela vai fazer você se levantar do monturo, do vale de ossos secos. Se você enxergar isso para além das possibilidades, você deve saber que o homem de Deus, ele não se limita pelas circunstâncias. Nós somos tentados a reagir pelas circunstâncias, mas nós não precisamos ver para crer, nós cremos para ver. Entende o que eu digo? O Deus que servimos, Ele nos desafia todos os dias. Todos os dias. Ele tem poder para abrir portas onde não há portas. Vamos ver um exemplo prático. Nós vamos lá para o Antigo Testamento, no capítulo de número 14 do Êxodo, quando o povo de Deus estava escravo no Egito por mais de 400 anos. Deus então separou o seu servo Moisés, e Moisés, com toda a sua limitação, com todos os seus problemas, com todos os seus percalços humanos, ele resolveu dizer sim para Deus. E quando eu, igualmente o Moisés, quando você, igualmente o irmão Moisés, cheio de dúvidas, cheio de dificuldades, cheios de pecados, quando nós dissemos sim para Deus, então nós nos posicionamos, Ele vai à nossa frente, nós vamos seguindo após Ele, e não há portas fechadas para aquele que crê no nome bendito de Jesus. Entende? Capítulo 14, no verso de número 15, disse o Senhor a Moisés, pausa, você quer ver portas abertas? Sim, quero. Disse o Senhor a Moisés, pausa aí, porque agora eu quero que você leia comigo o verso de número 15, apenas a parte A. Disse o Senhor a... Você vai pôr o seu nome. Ouviu? Então vamos lá. 3, 2, 1. Disse o Senhor a Ivaldo. Presta atenção. Se o Senhor está dizendo algo para mim, qual é a capacidade que eu tenho de ouvir o que Deus está falando para mim? Para você intentar a viver uma vida de portas abertas, você precisa ter essa habilidade de ouvir o que Deus está falando para você. Porque o Moisés tinha a habilidade de ouvir o que Deus estava falando, e além de ter a habilidade de ouvir, ele tinha a habilidade e disposição para cumprir aquilo que Deus estava falando com ele. Entende? Disse o Senhor a Moisés, por que é que você está clamando? Ora, por que eu estou clamando? Porque tem porta fechada na minha frente. Está tão difícil de discernir isso? O Moisés estava com uma porta fechadaça na frente dele. E Deus então, curiosamente, vai logo dizendo, por que é que você está me clamando, camarada? Esse povo que está aí todo desesperado, este povo que está aí murmurando contra mim, conversa com eles, dá um recado para eles. Sim, qual é o recado? Se a porta está fechada,
Quando você olhar para frente e encontrar porta fechada, dá um recado para o meu povo. Qual é o recado? Leia aí. Está lendo o final do verso 15? Aqui, ó. Diga o povo que siga avante. Olha, não sei se o ângulo vai pegar você, mas na minha frente eu tenho uma coluna me impedindo de avançar. Eu estou dizendo: Jesus, abre porta, Jesus, abre porta. Eu estou clamando: Senhor, abre porta, abre porta, abre porta. E Deus então vem para mim falando comigo, porque disse Deus a Ivaldo, disse Deus a João, a Maria, ao Clóvis. O Senhor está falando para mim e para você: quando nós vemos portas fechadas, o que é que eu devo fazer? Retroagir? Desistir? Ou eu devo seguir avante? Responda. O que é que Deus está falando comigo e com você hoje? Deus está desafiando você, filha. Deus está desafiando você, filho, a seguir avante a despeito de tudo o que está acontecendo. Tudo. Uma hora dessa, é pouco improvável que alguém ligue para você, oferecendo emprego. Uma hora dessa, é muito improvável, melhor dizendo, né? É muito improvável que alguém ligue para você oferecendo emprego. É muito improvável que alguém procure você para uma oportunidade ímpar. Há um desafio da parte do Senhor para mim e para você quando portas se fecham, quando portas permanecem cerradas e fechadas, e quando nós, no nosso desespero, clamamos a Deus, Ele vai logo dizendo: siga avante, siga em frente. Por que você está clamando para mim? Vai, você não é guerreiro. Eu não enxergo porta fechada, e você também não deveria enxergar. Siga avante. Olha que palavra da parte do Senhor. Verso de número 15, verso de número 16, melhor. Agora ele fala diretamente com o sacerdote, com o pastor, com o líder, com aquele que está revestido de autoridade. E você, Moisés? O que é que você tem na mão? O que eu tenho na mão? Eu tenho uma vara, um cajado. O cajado, ele serve para dar apoio quando você vai andar. Lembra-se que naquele tempo as estradas eram rochosas, as estradas eram íngremes, e ele utilizava então do cajado para se apoiar. Ele usava o cajado para pegar um fruto numa árvore, ele usava o cajado para tanger um animal, ele usava o cajado para se proteger de uma víbora, de uma serpente. O cajado, ele tinha muitas funcionalidades, por assim dizer. E não é que o Moisés estava com a solução na mão e não sabia? Vou pegar um cajado, eu vou atrás de um cajado. Espera aí que eu já volto. Deixa eu achar um cajado aqui. Achei o cajado. O que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Mas para que ele serve? Para tocar animal? Não. Ele serve para tirar uma jaca do pé. Também serve, mas não é para isso que eu quero. Ele serve para me dar apoio. Também serve, mas não é para isso que eu chamei você. Você tem a solução na mão. A solução está dentro da tua casa. A solução está dentro do teu espaço tangível. Aonde você estender as mãos, Deus está dizendo: o que é que você tem na mão? Eu só tenho 10 reais, usa os 10 reais. O que que você tem na mão? Eu tenho um carro velho, usa o seu carro velho. O que que você tem na mão? Eu tenho só os meus filhos, usa os seus filhos. O que que você tem na mão? Eu tenho 3 pessoas na célula, usa os 3 membros da célula. A solução está na tua mão. O cajado estava na mão, a solução estava na mão,
E ele desesperado, não tem porta, não tem porta, não tem porta. Deus então chama ele e diz assim: e você, Moisés? E você, Ivaldo? E você? Coloque o seu nome agora, porque Deus está falando com você pela autoridade que Ele me usa no Espírito Santo. E você? O que você tem na mão? Eu tenho poucos pães, eu tenho poucos peixes. Levanta para o céu, a solução está na tua mão. O que você sabe fazer? Pastor, só sei fazer coxinha. Vai ser o maior vendedor de coxinha. O que você sabe fazer? Pastor, eu só sei fazer unha francesinha. Vai ser a maior manicure do planeta. Pastor, eu só tenho habilidade com música. Vai ser o melhor músico. Você sabia que os melhores músicos da atualidade estão dentro da igreja? Sabia disso? Eu não tenho dúvida nenhuma que os melhores músicos da atualidade estão hoje dentro da igreja. Por quê? O que é que você tem na mão? O recurso está na tua mão, o cajado está na tua mão. Verso 16 eu estou lendo. E você, Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Tem porta no meio do mar, camarada? Não, né? Mas Deus abre. Deus é tão espetacular. Ele faz uns negócios que a gente fica assustado de ver. Ele abriu uma porta no meio do mar a partir de algo que Moisés tinha na mão. Moisés tinha a solução, ele só não sabia usar. Pois é, você sabe que você tem um cajado na mão também? Esse cajado chama-se fé. Pela fé nós podemos ver portas abertas aonde não existem portas abertas. Pastor, não tem porta no mar, mas Deus abre porta no mar. E quando Ele abriu aquela porta no mar, o povo foi passando um a um, até os mais medrosos, até os incapacitados, as crianças de colo, os idosos, aqueles que não podiam, todos eles passaram. Sabe por quê? Porque quando você usa o cajado da fé, aqueles que estão próximo de você haverão também de passar pela mesma bênção que você está passando, haverão de passar pela porta que Deus abre aonde não existe porta. Você quer saber o mais espetacular ainda do que é abrir porta? É fechar a porta. Não entendi nada, vou explicar. Você acha que o espetacular é abrir porta no meio do mar? Você acha que isso é o melhor? Deus tem melhor para você. O que pode ser melhor, pastor, do que abrir uma porta? Fechar uma porta. Explica aí melhor, pastor, porque eu quero ver você se sair dessa. Você acha que abrir porta no meio do mar para fugir de Faraó foi bênção? Foi, pastor, porta aberta é bênção. Mas agora eles estão lá do outro lado. A porta está aberta. Quem vem lá do outro lado atrás dele? O inimigo. Agora, porta aberta deixou de ser bênção. O que eu preciso agora? Agora eu preciso que o Deus que abriu porta, Ele feche portas. Esse é o Deus a que eu sirvo, que se Ele abre portas eu sou abençoado, e se Ele fecha portas eu sou abençoado também. Vale a pena servir Jesus, filha. Vale a pena servir Jesus. O Deus que abre porta e me abençoa é o mesmo Deus que fecha a porta e me abençoa também. Percebe? Por isso que nós cantamos: se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, e se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, e se eu curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, e se não der,
continua sendo Deus. Aonde você está, eu não sei se você consegue escrever, dar palmas e glória para Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O Deus que abre porta, que me abençoa, Ele me abençoa mais ainda quando portas são fechadas, e Ele não permitirá que nenhum fio da sua cabeça seja tocado. Este é o Deus a que servimos, esse é o Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não dá para ficar triste. Por que você está triste? Porque a porta fechou? É para você glorificar, camarada. A porta fechou, o inimigo não pode. Escuta só. Uma porta, eu quero dar mais detalhes disso em uma outra oportunidade, mas uma porta, por que uma porta existe? Uma porta existe para dar acesso. Ou uma porta existe para impedir o acesso. Entende? Aonde você quer acesso? Pastor, eu quero ter acesso às riquezas deste mundo. Portas serão abertas. Mas uma vez que você teve acesso às riquezas deste mundo, o que você precisa agora? Pastor, eu quero que as portas se fechem para a inveja, eu quero que as portas se fechem para o roubo, para a violência. Portas serão fechadas e você será protegido. Entende o que eu digo? Ele é o Senhor das portas. Aonde não tem porta, Ele dá de ombro e diz o seguinte: o que você tem na mão? O que você tem na mão? Pastor, eu só tenho a minha voz, eu só sei cantar. Deus vai usar a sua voz para ganhar muitas almas para Jesus. Pastor, eu só sei pregar. Deus vai usar a sua voz para ganhar muitas almas para Jesus. Pastor, eu só sei cuidar, eu gosto muito de cuidar de pessoas. Deus vai te usar para ser uma pessoa, uma ferramenta para ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Quer saber? O cajado está na tua mão. O que é que você tem na mão? Estende a tua mão, toca as águas se abrirão, portas serão abertas. E quando você determinar, portas também se fecharão. Nós precisamos de portas abertas para curar muitas pessoas, para curar muitos dos nossos irmãos, para curar muitos dos nossos preciosos irmãos. E nós o faremos isso agora. Nós vamos orar neste momento por aqueles que estão representados em nossa relação. Nós temos aqui muitos que se chegam todas as semanas. Hoje nós vamos nominar os mais relevantes, não que os demais não sejam, por favor, mas são os mais recentes que nós vamos listando. E neste momento eu quero já desafiar aos homens e mulheres guerreiros da oração que se posicionem. Chegou a hora de nós abrirmos portas onde não há portas. Lembre-se o que nós temos nas mãos: um cajado chamado fé. E pela fé nós podemos ver grandes milagres acontecendo. Oramos pela cura do Rodney Ferreira, o sobrinho da Ritinha, pelo Sivaldo José Campanini, pela Thelma Pereira e pelo seu pai, pela Regiane Budri, pela Thelma, filha da irmã Nenê, o Luca da Rosângela e do André, a Cida, mãe do Tiago e da irmã Rosinha, está lutando pelo fio da vida num leito de UTI, entubada, precisando da provisão do Senhor. Estamos orando e crendo na resposta. Oramos pelo Yuri, filho do André, da Maiara. Oramos pelo nosso amado irmão Luiz Ordini. Ai, que saudade, Luiz, Deus abençoe. Oramos pela Luciária, pela Neres do Roberto,
pelo Andrew Anderson, oramos pelos nossos irmãos que estão de luto, os familiares do irmão da Josemara que perdeu o sogro, os familiares do tio do Fabinho que faleceu, os familiares do José Henrique, 40 anos, que faleceu, uma vida pela frente, faleceu, os familiares do senhor Lucas e todos os demais que estão aqui representados, e seguramente o Espírito Santo, que é conhecedor de todas as causas, ele saberá muito bem direcionar essa nossa súplica em favor dos nossos amados. Eu tenho óleo da unção em minhas mãos, simbolicamente eu toco as minhas mãos nas suas mãos agora, para que você seja revestido de poder e autoridade no nome de Jesus. Una-se a sua fé com a minha fé agora, e nós vamos entrar na presença do Senhor orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é poderoso para nos ouvir, e no nome bendito e precioso do Teu Filho Jesus, nós entramos na Tua presença e apresentamos estas vidas, apresentamos essas famílias, apresentamos esses propósitos, apresentamos, Senhor Deus, essas demandas, e nós Te pedimos agora, Senhor Deus, aonde não existe portas, o Senhor é poderoso para abrir portas, e portas que foram abertas para dar acesso. Senhor, nós ordenamos agora em nome de Jesus, portas sejam fechadas para impedir o acesso da enfermidade, portas sejam fechadas para impedir o acesso de espíritos malignos, portas sejam fechadas para impedir o acesso de casamentos destruídos. Nós agora abrimos porta, Senhor Deus, do perdão, nós abrimos porta da provisão, porta da multiplicação, portas de bênção, Senhor Deus. Visita os leitos de hospitais agora, põe as Tuas mãos sobre a mão dos médicos, dos anestesistas, dos cirurgiões. Oramos, Senhor Deus, pelo prefeito Covas, que está, Senhor Deus, por um fio de vida, que o Senhor restaure a saúde, Senhor Deus, deste nosso governante. Vá à nossa frente, estendendo as Tuas mãos. O Senhor é o Deus que dá acesso à provisão e cura. O Senhor na cruz do Calvário já levou todas as nossas enfermidades, e nós tomamos posse pelas Tuas pisaduras, nós somos sarados. Tomamos posse desta palavra, e no reino espiritual nós declaramos, nós determinamos, porque no reino espiritual todas as coisas já aconteceram. Que em nome de Jesus os nossos olhos espirituais sejam abertos para ver e crer que o Senhor está operando milagres na noite de hoje. Nos guarda, nos protege do alto da cabeça até mesmo a planta dos nossos pés. Que o Senhor nos dê provisão eterna hoje e sempre, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Quantos podem dizer amém? Se você ainda não entregou o seu coração para o Senhor Jesus, se você está distante dos caminhos do Senhor Jesus, entregue seu coração para Ele agora. Volte o caminho agora. Pare o que você está fazendo. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Ore esta oração comigo. Senhor Jesus, eu me entrego totalmente ao Senhor nesta noite. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está ao lado de Deus Pai, e através do Teu sangue, os meus pecados são lavados, alvejados, são limpos. Estou livre de toda e qualquer acusação, estou livre de todo e qualquer pecado. A partir deste momento, escreve o meu nome no livro da vida. Eu tomo posse desta bênção espiritual eterna, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Seria muito bom conhecer você. Seria muito bom tê-lo conosco. Envie o seu nome, envie o seu contato para algumas das nossas mídias sociais.
de alguma maneira, nós pastores ficaremos sabendo, entraremos em contato com você na primeira oportunidade, para que nós possamos cuidar de você com o zelo, carinho e respeito que você merece. Nós somos uma igreja em célula, e como uma igreja em célula, nós queremos cuidar de você, alocar você dentro de uma célula, colocar alguém para discipular, colocar alguém para cuidar de você, com todo o zelo. Se isso não for possível, por favor, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, que seja séria, que lhe respeite, que pregue o evangelho genuíno e jamais se afaste dos caminhos do Senhor. Que Ele te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. A todas as minhas amadas, a todos os meus amados, uma excelente noite. Que a bênção de Jesus te alcance hoje e sempre, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Teu Espírito, meu Senhor, repouse em cada coração, não somente hoje, mas por todo sempre. Todos digam amém aonde você estiver. Deus te abençoe, ótima noite em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.